Vamos ver aqui se estamos ao vivo e chegando com som e imagem. Estamos. E tal. Estamos ao vivo com som e imagem. Muito bem. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal transdisciplinar conduzido por mim, seu anfitrião, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte pela USP, professor, pesquisador e membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Este canal, como vocês sabem, só pode crescer se vocês espalharem a palavra por aí. Portanto, eu já vou pedindo que, se você é novo ou nova por aqui, já vá logo se inscrevendo, já vá deixando o seu joinha, badalando a sineta. Vocês também podem apoiar a iniciativa, afinal de contas, nós somos um canal independente, contamos então com o seu apoio, mandando o seu superchat, mandando o seu Pix, que a chave está aqui na descrição do vídeo, e compartilhando bastante para que a gente traga mais teiudos e teiudas para urdirmos esta teia de ideias. E hoje é dia de Domingo é Freud. Eu não posso deixar de agradecer, claro, também a TV 247, que retransmite alguns dos meus vídeos e das minhas lives em sua programação, e o Domingo é Freud é sempre reprisado na TV 247, na semana seguinte à transmissão ao vivo. Portanto, se você está vendo esta live, quer dizer, agora este vídeo na condição de gravado na TV 247, venha ao meu canal, Uma Teia de Ideias, e torne-se você também um membro do canal, para que assim, como eu falei, a gente vá crescendo e domando o algoritmo. E eu já vou, inclusive, dando boa tarde aqui para o pessoal que está se manifestando. Temos aí a Geisa Gomes, né, que antes da gente entrar no ar já dizia boa tarde, Dona Fernanda, aguardando vocês. Temos aqui também a Maria Clara, muito obrigado, mandando boa tarde, de BH, que está presente aqui conosco. Muito obrigado aí, Maria Clara, e dizendo mais um tema muito interessante, ansiosa para acompanhar a live. Eu espero que vocês gostem muito, porque de fato é um tema bastante interessante. Temos minha querida mãezinha, Zuleika Mamprinha, aí dando boa tarde a todos, né? A primeira a chegar e a última a ir embora. Lilian, que está sempre com a gente, também dando boa tarde de Salvador. Nós temos a Mariana Vieira aqui, boa tarde, queridos. Muito obrigado, Mariana, pela sua grande presença aqui. Daniela também, Daniela Pacífico está sempre com a gente, dando boa tarde, pessoal. Também temos Nê Santana, boa tarde, Doni, todos e todas dessa teia. MF Albuquerque dando boa tarde, muito obrigado. E a Ana Abraão dando boa tarde também. Muito bem, gente, né? Semana passada a gente teve aqui com um convidado bem bacana para a gente falar sobre questões da psicanálise, né? Tinha aquela coisa toda da Natália Pasternak com o Carlos Orsi. Então, na semana passada e hoje, nesta semana, nós estamos dedicados aí à psicanálise, de fato, porque, como eu digo, o Domingo é Freud, é um quadro que eu criei não só para falar de psicanálise, mas também. E hoje nós vamos aqui falar sobre um tema muito bacana, que é poesia e psicanálise. Baseado, claro, né? Eu para compor essa pauta, eu me baseei muito no texto que o Freud está publicado aqui nesse volume da editora Autêntica, que organizou textos do Freud por tema e não de maneira cronológica, como é o caso da coleção aí que vocês estão vendo atrás, da Standard, né? Da Imago, ou da Companhia das Letras, e aqui nesse livro em que ele fala, né, o volume chama-se Arte, Literatura e os Artistas. Tem, né, uma conferência que ele proferiu em 1908, chamada O Poeta e o Fantasiar. Então a gente vai falar sobre poesia e psicanálise hoje. Minha convidada é uma pessoa muito especial, já a conheço há quase 20 anos. Nos conhecemos quando eu era, né, um mero voluntário lá na Casa das Rosas, aqui em São Paulo, que acabava de se tornar espaço Haroldo de Campos de poesia e literatura. E ela nos procurou porque ela queria organizar o lançamento do livro Ciclo das Chamas, do pai dela, professor Antônio Lázaro de Almeida Prado.
é uma das pessoas mais doces e mais eruditas que eu tive o prazer de conhecer na minha carreira cultural, né? O professor Antônio Lázaro, ele foi jornalista, ele foi poeta, tradutor, né? Essa nossa convidada vai poder falar um pouco mais dele, inclusive, porque isso passa pelo despertar dela para a poesia e para a literatura, é claro, mas ele também foi um grande poeta que, em 2005, estava lançando essa coletânea de poesia, coletânea de poemas de sua autoria, e foi um dos primeiros eventos, desde que eu havia começado a trabalhar ali na Casa das Rosas, que entupiu a casa de convidados, porque o professor Antônio Lázaro é uma pessoa que também foi professor responsável pela implementação da Faculdade de Letras na Unesp de Assis, amigo e contemporâneo de figuras como Antônio Cândido, Alfredo Bozzi, enfim, o João Alexandre Barbosa, as grandes mentes, né, pensadoras aí da academia naquele momento. Muito bem, então, né, como vocês viram, além de tudo, nossa convidada também é psicóloga, formada pela Unesp de Assis, e é psicanalista, formada pelo Instituto Sede Sapiente, produtora cultural, idealizadora do Festival da Palavra e do projeto Chama Poética, transita pelas artes, literatura e psicanálise. É com muito prazer que eu recebo a minha querida, vamos lá, Fernanda de Almeida Prado. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, Doni. Gostei muito dessa abertura que você fez, contando como nós nos conhecemos, e que, na verdade, foi em 2005, né? Lá se Isso. vão realmente quase 20 anos. Exatamente. E nessa trajetória, tantos acontecimentos, né? Inclusive, você, que era ali, como você diz aí, estava de voluntário na Casa das Rosas e fez essa trajetória toda até aqui. Que Eu bacana, né? fico muito feliz, inclusive, dessa convivência com você, dessa alegria do nosso encontro. Que bacana. E eu já participei de muitas coisas que a Fernanda organizou, né? Não só enquanto eu estive na Casa das Rosas, coordenando a parte de programação, mas tive a oportunidade de fazer parte de eventos que ela coordenou, inclusive o Festival da Palavra, fui até Assis, mas aqui em São Paulo também participei de muitas coisas que ela organizou, né, Fernanda? Então a gente tem uma grande história aí, né, de evolução profissional poética, né? Que um viu o outro aí, um assistiu ao outro e assistiu Sim, o outro, né? sim. Na construção disso tudo. Olha aí, por falar em poetas, né? Nós temos o meu querido Luiz Augusto Contador Borges, acho que de leve aí a Fernanda conhece também, que esteve conosco aqui há algumas semanas nesse mesmo quadro, né? E minha querida esposa Luciana Brito dando boa tarde à Fernanda também, né? Fernanda, para a gente começar o nosso papo sobre poesia e psicanálise, e acho que a gente vai ter bastante coisa para falar aqui, quero ouvir, inclusive, depois, como você despertou para essa questão da poesia e, obviamente, da psicanálise, né? Mas eu Sim. já quero fazer uma pergunta direta, assim, para como quem pergunta a um psicanalista, ou uma psicanalista, no seu caso. Todo poeta é necessariamente um neurótico a priori? Bem, penso que todos nós somos neuróticos, começa por aí. Como também todos nós, em essência, temos a possibilidade de poetar, né? A possibilidade no sentido, em essência. Meu pai dizia, principalmente a criança, né? Toda criança é essencialmente poeta. Muitas vezes isso vai se perdendo, principalmente devido a esse caminho para a vida adulta mais rígido, né? E o Freud trabalha nesse texto, inclusive, o poeta e essa relação da criança brincando com as palavras e o poeta também nessa relação com as palavras, né? Que faz do ofício também, de alguma forma, entre aspas, uma brincadeira. É um trabalho, mas é também um brincar com as palavras, né? Com o jogo das palavras e tudo mais. Sim, o que ele vai dizer no texto é que
conforme a criança cresce e começa a se confrontar com as demandas, né, da vida na civilização, esse brincar vai se transformando num fantasiar, meio que num devaneio, né? E seria nesse registro aí que o poeta trabalharia, então, né? Ele abre o texto dele, inclusive, dizendo que o mais difícil é entender qual é o substrato que compõe aí o ofício do poeta, né? Ele usa um termo em alemão que é Dichter, que não é exatamente só o poeta, mas aquele que cria com palavras, né? Aquele que escreve. Então, é o contista, o dramaturgo, o novelista, escritor, enfim, né? E eu acho isso muito interessante. Seria como um substitutivo do ponto de vista da psicanálise, ou seja, já que o Freud fala isso, né, seria meio ridículo um adulto ficar brincando como uma criança, então seria o trabalho com a palavra um substitutivo para poder resistir às mazelas das renúncias na civilização? Sim, exatamente. Seria o substitutivo, né? E um fantasiar que seria permitido, né? Seria permitido. Assim, aquele movimento que acontece, né, no sentido da civilização nos colocar, né, a censura, o recalcamento, né, é uma forma de poder, de alguma forma, enfrentar isso, né? Quer dizer, se autorizar a colocar, a continuar brincando, né? E a continuar falando das suas fantasias de uma maneira disfarçada, usando todas as figuras de linguagem, né? E o Freud faz a comparação com o mecanismo da neurose, com o mecanismo do sonho, né? O Dos ato xistes, também né? Como? Dos xistes, né? Do humor. Sim, sim, exatamente, né? Muito bom, muito bom. E eu tinha falado no começo que você tem desde berço já, essa proximidade com a poesia, com a literatura, mas se tornou psicóloga e psicanalista também, né? Sim. Conta um pouco para a gente esse despertar para a poesia, porque da psicanálise, do ofício na clínica, você acabou se tornando também uma produtora cultural que trabalha com a poesia. Então, e eu abri aqui fazendo questão de falar do professor Antônio Lázaro de Almeida Prado, né? Porque acho que uma das figuras mais importantes aí para a nossa literatura. Como é que era essa relação dentro de casa? Vendo e ouvindo autores, poetas, e ao mesmo tempo com um pé na vocação para a psicologia. Sim, pois é muito interessante isso, porque, na verdade, aí até foi uma questão minha, da minha própria análise, né? Por ter um pai com esse tamanho, né, de intelectual e por ser poeta e tudo mais, então foi uma coisa que, por um lado, é, abriu um espaço para mim de pensamento, de sensibilidade, de troca desde sempre, né? E nós somos, na minha família, nós somos 7 filhos, né? Mas eu sou a única filha mulher. Então, a relação com meu pai, ela tinha um carinho, um cuidado, uma troca e uma afinidade muito grande, né? Então, eu fui aprendendo desde sempre. Inclusive, eu comecei a frequentar a Unesp já criança, com as noites de música e poesia que ele produzia. Então ele Então, já era. ele Já... também era um produtor cultural, de certa forma, né? Uhum. E estava ali e tinha muito prazer em promover isso, tanto na universidade, né? No salão de festas, salão de atos da própria Unesp, como a minha casa, ele promovia muitos encontros, né? Então, eu até comento com o Rubens Jardim, que ele fala tanto do Lindolf Bell, e eu lembro, eu tinha uns 12 anos, um sarau lá em casa, o Lindolf Bell foi para Assis, recebido na Unesp, mas depois continuou um sarau lá em casa, né? E aí eu fui conhecendo e tive a oportunidade de conhecer muitos escritores, e poetas e tudo mais. A começar o próprio Antônio Cândido, que era amigo do meu pai antes de eu nascer. Então, a gente teve essa convivência. Então, aí que está, como eu disse, é uma faca de dois gumes, porque, ao mesmo tempo, esses
nomes, esses poetas e tudo mais, por um lado, eu acabei indo para a psicanálise, eu tinha a opção de fazer letras ou psicologia, mas eu fui para a psicologia, sim, porque eu gostava da ideia de ser uma psicóloga, mas também porque fazer o curso de letras, tendo como referencial meu pai, tinha aí questões para mim que eu precisei trabalhar ao longo da minha vida, das minhas análises. Porque eu fiz um circuito que foi o seguinte: eu fui para a psicologia, fui para a psicanálise, minha mãe era psicóloga e psicanalista, tem esse fato que é importante, e que então eu tive influência de um lado dela e de outro lado dele, fortemente, né? A presença deles e a influência deles e essa convivência. Mas, por outro lado, essa coisa com a poesia, com a produção cultural, ela nunca me abandonou, ela esteve comigo desde sempre. Mas só que Uhum. eu dei uma pausa. Então, no tempo de faculdade, eu promovia também alguns eventos, eu fazia. Tanto que algumas amigas, quando eu brincava assim, agora eu resolvi me tornar artista, ou, enfim, eu falava, mas como assim? Você só voltou a ser, então, se você tinha deixado de ser, entendeu? Né? Então, eu fiz esses movimentos para depois assumir de vez, não, vou, e eu amo trabalhar com poesia, eu acho que é uma coisa que eu não só gosto de fazer, como eu sei que eu faço bem, então, vamos lá. Ah, Então, que foi isso. bacana. Eu imagino que você deva, na clínica, atender pessoas ligadas à arte, à poesia, à pintura, e, enfim. Como é que é a presença da poesia na clínica, né? Porque, em princípio, a gente está falando de algo que tem a ver com a extroversão cultural, algo para o público, um sarau, algo que para todos, tal, e de outro lado a gente tem a clínica, que é um lugar reservado ali entre o analisando e o analista. Mas como é que é quando essas duas coisas se encontram, assim? E Sim, como elas se encontram, né? sim. Eu acho que primeiro, até os pacientes que de alguma forma, né, causa um movimento para transferência, né? Então, os pacientes que sabem o tipo de atividade que eu tenho, a minha relação com a poesia. Então, muitos pacientes me procuram até essa é uma motivação de transferência. Agora, o que eu percebo ao longo de todo o meu exercício de 40, eu estou formada em 80, então 43 anos, né, de consultório e tudo mais, é que quanto mais eu fui me tornando, me aprofundando como leitora de poesia, fez toda a diferença na minha escuta. Porque Hum, o exercício, né, eu acho que não só poesia, mas eu sou uma grande leitora de poesia. Né? hum. Então, isso facilita, né, a escuta, abre espaços de percepção muito interessantes. E eu acho que isso fica visível, fica perceptível para o paciente. Né? Perfeito, perfeito. Muito bem. Mandem suas questões também, gente. E aí, até aqui, quando a Fernanda falou a respeito dessa questão de que o professor Antônio Lázaro dizia que toda criança é uma poeta, né? Em essência, ó, minha filha de 4 AM, F. Albuquerque, está falando, ó, minha filha de 4 anos adora criar músicas de acordo com o que ela vê, vive, gosta e gostaria de fazer. Eu acho lindo demais. É o lúdico, né? Sim, Exatamente esse universo da fantasia, né? sim. Muito bem. Exatamente. E sem aí a censura, né? E aí mais livre, né? Uhum. Então é a própria civilização, a própria repressão que acaba de alguma forma tirando ou perdendo, né? Essa liberdade de criar, Sim, né? sim, sim, exato. Agora, a gente pode pensar na poesia como aí é você quem vai me dizer, já que né, você tem essa experiência, como você falou, de 43 anos de atendimento e tal. Se a gente for pensar na poesia, imediatamente a gente pode, quer dizer, do ponto de vista leigo, a gente pode fazer uma ligação com uma psicanálise que ela seja de ordem lacaniana, talvez, né, por causa da linguagem. Mas
mas isso já estava em Freud, como a gente viu no texto, e aí não é só algo restrito a essa questão da psicanálise pela linguagem, mas também pelas questões do próprio devaneio, né? Da associação livre, digamos. Como é que é isso? Assim? Como é que você inclusive, vê assim... dentro das linhas, né, da psicanálise? Sim, a minha formação, basicamente, quando eu fiz a formação no SEDES, que foi uma parte da minha formação, né, porque a formação do psicanalista, a gente tem que seguir sempre, né, para estar, enfim, nos apropriando das novidades, enfim, é uma formação que não para nunca. Mas eu me considero uma psicanalista freudiana, porque o próprio Lacan, inclusive, dizia: vocês podem ser lacanianos, mas eu sou freudiano, né? Então, eu tenho uma leitura de Lacan, mas eu não me considero, e nem aprofundei, não li todos os seminários, não trabalhei todos os seminários do Lacan, é uma coisa que, assim, é um infinito, né? Sim. Mas eu entendo que já estava lá no Freud essa coisa da importância da palavra, do trabalho que ele vai fazendo. Eu acho, por exemplo, que o psicanalista tem que ler e reler a interpretação dos sonhos ao longo da sua vida, sabe, inúmeras vezes, porque a mesma leitura que você tem quando você tem 20 anos não é a mesma com 30, com 40, com 50 e assim por diante. Né? A primeira coisa. E segundo, que é de uma riqueza, que acho que é um outro aspecto da obra do Freud e da escrita do Freud. O Freud tem uma escrita que é muito interessante. Né? Não é à toa que ele ganhou o prêmio Goethe de literatura. Né? E, então, eu acho que é sempre um prazer ler Freud. Eu, inclusive, agora também, você pegou, eu estou também com esse aqui. Olha aí, Né? Porque eu comecei eu tenho uma obra do Freud que meu pai comprou antes de eu nascer. Então, meu pai, antes da minha mãe fazer, então era uma das primeiras obras do Freud publicadas no Brasil, antes dessa da Imago. Sim. Aí depois uma da Imago. Mas quando começou a sair as traduções direto do alemão, é outra coisa. Né? É mesmo? E eu Você tenho... tem essa diferença marcada? Ah, sim, é muito mais prazeroso de ler. Eu comprei, não todos, mas alguns volumes dessa coleção, né? E da Companhia das Letras eu comprei 2 volumes. O resto eu tenho comprado dessa coleção. Agrupados Porque por ela é assunto. comentada, e como eu também dou supervisão e tenho grupos de estudo, eu acho que essa edição facilita muito. Né? Eu costumo dizer para os aprimorandos que fazem grupo comigo que, primeiro, para ler Freud, você tem que ser interessado em literatura de uma maneira ampla. Né? Eu recomendo muito ler, eu tenho até aqui, esse... Ah, sim, do Peter Gay, que é a melhor biografia dele, né? Considerada a melhor biografia dele. E porque eu acho muito importante essa costura. Para quem está começando em psicanálise, poder perceber, e eu acho que ele faz de uma maneira muito legal, né? Essa aproximação e localizar no tempo, na história e tudo mais. Né? E depois eu tenho trabalhado com essa edição, né, da Autêntica, porque facilita muito. Né? E eu acho que torna a leitura mais prazerosa. Muito bom, bacana. E você tinha separado alguns poemas, inclusive, para lê-los aqui, para a gente comentar um pouco à luz dessa relação, né, com a psicanálise. Você quer trazer algum exemplo aqui para a gente colocar em pauta? Sim, eu trouxe alguns poemas, e assim, que tem a ver com o meu gosto pessoal, mas tem a ver também com muito da minha trajetória, da minha relação com a poesia. E a começar, eu havia dito para você, o papai foi intérprete do poeta Ungaretti, quando ele deu aula aqui no Brasil, né? E foi também tradutor das conferências dele. E aí, então, eu segui muito as pegadas do meu pai, porque ele tinha alguns poetas, por exemplo, o Murilo Mendes era um poeta que ele, enfim, gostava muito, e outros tantos.
Sim. Agora, então eu vou começar lendo um poema do Ungaretti, mas a Uhum. escolha foi pensando nesta relação com a palavra, né? Ótimo. Que eu acho que, Até enfim, colocar o nome do Ungaretti aqui para o pessoal, Giuseppe Ungaretti, né? sim, Poeta italiano, está aqui, ó. Então, depois vocês podem procurar mais obras dele. Fique à vontade. E aí a gente comenta. tá bem. Então eu vou ler. É um poema chamado Despedida. Prezado Héctor Serra, poesia é o mundo, a humanidade, a própria vida, desabrochados pela palavra, a límpida maravilha de um delirante fermento. Quando encontro, neste meu silêncio, uma palavra, ela está escavada em minha vida como um abismo. Muito bom. Então é o metapoema, né? O poema que se refere ao poema. Quer comentar Sim, um pouco sobre esse poema, sobre o conteúdo sim, dele? eu escolhi esse poema e alguns outros pensando nesta coisa da palavra, do impacto da palavra e como, de alguma forma, o poeta tem essa relação que é até uma reinvenção da palavra Uhum. e a força da palavra, o impacto da palavra, né? E na análise é como se fizesse um caminho que é muito similar, mas ao contrário, porque o analista, eu penso que, de certa forma, na sua escuta, ele também, até o Lacan coloca isso, ele também faz poesia com aquilo que ele vai escutando e vai tirando a pedra mais preciosa daquilo que foi dito. Né? Uhum. E muitas vezes o espanto que a gente tem com uma poesia, com a beleza, com a dor, com, enfim, o impacto, o espanto que a gente tem com a poesia, a gente tem também numa sessão de análise. Ao Com certeza. perceber, ao capturar ali, ao escolher a pedra preciosa, a palavra mais preciosa, né? Então, Que é o que foi vai dar pensando nisso. sentido que é o que vai dar sentido à sessão, justamente esse trato, né, entre analista e analisando, né, que é o que vai ficar daquilo daquela sessão ou daquela série de sessões, né, que vai ser Sim, percebido, né? Por isso que eu já ouvi, inclusive, da minha terapeuta, né? Que a escuta dentro da clínica, a escuta do psicanalista, ela é meio volátil, ela é dinâmica, ela não fica necessariamente focada numa coisa, ela está percebendo o analisando ali, mas ela, ao mesmo tempo, essa escuta, ela está meio que onipresente ali, tentando captar não só aquilo que vem direto da verbalização, mas de como o analisando se comporta, de como ele estrutura o discurso dele, né? Eu acho isso fantástico, eu acho isso sim, muito sim. interessante, muito interessante. Tem mais poemas aí para a gente... Tem mais poemas. Bartolomeu Campos de Queiroz. Uhum. Sabe quem é? Um poeta mineiro. Sim, Então ele diz vou até assim: colocar aqui também, pode ler que eu vou colocar. são dois trechinhos, mas que eu acho que também, de alguma forma, a gente faz essa associação com a análise e com a relação com a palavra. Então, a dor do parto é também de quem nasce. Todo parto decreta um pesaroso abandono. Nascer é afastar-se em lágrimas do paraíso, é condenar-se à liberdade. Tudo fica guardado: o relâmpago, a fome, o sonho e mesmo o desejo escondido. Tudo fica guardado até que o corpo as liberte, em cor, canto ou palavra. Muito bom, muito bom. De novo, né? Eu gosto muito dessa
do existencialismo da poesia, né? Bom, quem acompanha meu trabalho aqui, a Fernanda sabe disso, porque já me conhece há bastante tempo, um dos meus poetas favoritos é Augusto dos Anjos, né? E não à toa, porque para mim o simbolismo é um momento da poesia em que se trabalha muito com essa questão do onírico, com essa questão da livre associação, com essa questão do símbolo mesmo, né? E eu acho muito interessante essa questão do existencial, né? Que no limite, quando a gente vai procurar uma terapia, é porque a gente está sentindo a dor de ter nascido e a dor de estar no mundo. Sim, sim. E essa coisa que ele coloca, né, no final, tudo fica guardado até que o corpo os liberte em cor, canto ou palavra. Né? Exato. Então, tem o Arte. sentido tanto da poesia quanto da própria relação analítica, né? Sim, Da relação sim. com a palavra. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom, muito bom. Mais algum que você tem aí? Sim, eu não podia. Um dos poetas que eu mais gosto é o Manuel de Barros. Manuel de Barros, pô, claro. Manuel de Barros. Os artistas são os primeiros a ver, a ouvir, a tocar, a cheirar e a lamber. Os pensadores vêm depois para explicar. Eu pensei, inclusive, naquela frase do próprio Freud: onde quer que eu vá com a minha ciência, um artista, um poeta esteve lá antes de mim. Olha Né? só. E aí, ainda continuando com Manuel de Barros, aprendi que o artista não vê apenas, ele tem visões. A visão vem acompanhada de loucuras, de coisinhas à toa, de fantasias, de peraltagens. Eu vejo pouco, uso mais ter visões. Nas visões vêm as imagens, todas as transfigurações. O poeta humaniza as coisas, o tempo, o vento, as coisas como estão no mundo. De tanto vê-las, nos dão tédio. Temos que arrumar novos comportamentos para as coisas. E a visão nos socorre desse mesmal. Que maravilha. É a poesia salvando, né? Eu sempre falo, a poesia é a linha de corte, né? Quer dizer, até onde vai a insanidade, a neurose usada de maneira criativa ou dali para frente de maneira destrutiva, né? Sim, sim. A Lilian está falando aqui, ó, quem me apresentou Augusto dos Anjos foi meu pai, né? Que era grande fã. Que é grande fã do grande Augusto, né? Eu também tenho aqui várias edições. Você tem algum poema dele aí que você gostaria de ler ou não? Eu tenho, quer ver? Tem um deles, tem um do Augusto, que eu vou achar aqui para ler, porque para mim é um dos grandes poemas dele, que não é o Versos Íntimos, né, que todo mundo conhece. Eu vou até pegar aqui para a gente ler, para eu ler, quer ver? Que eu acho isso maravilhoso, porque diz também a respeito dessa eu acho que esse poema ele vai muito ao encontro essa ideia de que a angústia do mundo ela pode te levar para um caminho de criação ou um caminho de destruição, né? Sim. Quando a gente fala, às vezes, quando a gente fala de alguém, fulano é o pior inimigo dele, né? Quer dizer, ele, na verdade, tem talvez uma pulsão de morte, uma pulsão de Thanatos aí muito grande, né? E eu acho que isso está um pouco em todo artista. Olha o que ele diz nesse poema Vandalismo. Ó. Então ele fala: meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas, onde um nume de amor em serenatas canta a aleluia virginal das crenças. Na ogiva fúlgida e nas colunatas vertem lustrais irradiações intensas, cintilações de lâmpadas suspensas e a ametista e os florões e as pratas. Até aqui, beleza. Aí vem. Como os velhos templários medievais, entrei um dia nessas catedrais e nesses templos, templo claro e risonho, e erguendo os gládios e brandindo as astas, no desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem de meus próprios sonhos. Eu acho lindo esse poema, né?
sim, o grau de revolta, né, diante das coisas é tão grande que você destrói, inclusive, aquilo em que você acredita, porque aquilo que você acredita já não dá mais conta, né, dessa ânsia, né, de entender o mundo e de se adequar a ele. Então, eu acho maravilhoso, né? Você conhecia esse poema, esse soneto do Augusto? não, não Ele está conhecia. lá no meio do Eu, né, que é o único livro que ele lançou, mas é um Sim, poema que não, ele não é tão conhecido como outros, né? Monólogo de uma sombra, sim, enfim, né? Um morcego e tal. Então, eu gosto exatamente por causa disso, que ele não é aquela coisa que acabou caindo assim no grande conhecimento. Então, é um poema um pouco mais interessante. E aí, sim. ó, nós temos aqui comentários aqui, ó. Nós temos CH Ferreira, que está sempre com a gente aqui também, dizendo o seguinte: ó, eu escrevo desde 2019 poesia, tem um blog, As Mil Peças do Crepúsculo Cor de Fogo. Depois eu vou lá conferir. Sempre achei que fosse uma terapia, olha aí. E nós temos Sil Fernandes também dizendo o seguinte: já dizia Ferreira Goulart que a arte existe porque a vida não basta. É verdade, né? O Ferreira Goulart fala: a arte existe porque a vida não basta. Como que você, como psicanalista, interpreta uma frase dessas? Assim, se alguém chega para você e fala, Fernando, no seu consultório e fala, Fernando, é o seguinte, eu escrevo poesia porque a vida não basta, eu pinto porque a vida não basta, eu faço arte porque a vida não basta. Eu penso o seguinte, que a arte ela tem inúmeros efeitos e funções, né? O primeiro é realmente poder expressar algo do encantamento, da dor, Uhum. da da angústia, né? Expressar de uma maneira estética, né? E a partir disso sentir também um gozo com isso, Uhum. né? Então esses efeitos realmente fazem com que de alguma forma nos dá um prazer e um gozo naquele momento que nos ajuda também a enfrentar a nossa angústia com a morte, com a finitude, com a feiura da vida, né? O encanto e a surpresa, que até eu vou ler um poema do meu pai, o encanto e a surpresa com a vida, com a beleza, com a natureza, mas também a dor e até a repulsa diante de todas as outras contradições, Sim, né? sem dúvida. E as que são naturais e as que não são naturais, Uhum. né? Porque o homem ele precisa fazer arte também, não só porque a vida não basta, mas também para poder suportar o fato de que a vida, em algum momento, ela tem fim. Ah, pois é. Não só que é o caso da. Não é só uma questão das renúncias durante a vida, mas também a consciência de que a vida vai chegar ao fim. A consciência, então, deixar de alguma forma alguma inscrição Uhum. é quase como um paleontólogo, né, que faz o estudo daquilo que os antepassados deixaram, né? Então a palavra também, ela, enfim, por exemplo, a hora que a gente lê um poema do Ungaretti, ele se fez presente, a palavra dele se fez presente. E claro Uhum. que cada palavra, cada livro, cada poema tem infinitas leituras, né? Mas, de alguma forma, ele deixou a marca dele, Sim, né? Do espanto com a vida, né? sem Então, dúvida. e falando nisso, eu vou ler o poema do meu pai, Boa. que chama Vida, Encanto e Surpresa. Quem não recebe o dia com surpresa e não se encanta com o dom da vida, não merece viver tanta beleza de que a natureza é revestida. É preciso despir-se da aspereza de uma vida regrada e comedida, para ganhar um pouco de leveza e a altura que é sempre requerida. Maravilhar-se com o devido encanto é a chave do deslumbramento, que incita à alegria do espanto. Assim é que se tece o nosso canto, que vai da terra à terra ao firmamento, e transforma em alegria o nosso pranto.
Olha aqui, então, os poemas do seu pai, eles eram otimistas, né? Eles exaltavam a beleza, né? Sim, Acho que é uma forma da gente interpretar também, né? Quer dizer, não só a poesia, a arte, de uma forma geral, ela não só serve para que a gente faça renúncias e lamente, mas também que a gente use para enaltecer aquilo que a gente enxerga de beleza nas coisas, né? sim, sim. E até essa surpresa, né? É que às vezes é tão belo algo, né? E o receber, eu penso, e conhecendo o papai, com toda a relação, ele tinha essa coisa da alegria. Ele viveu por 94 anos, e se não fosse o momento da Covid e tal, ele ia até os 100, com certeza, Ah, com porque ele certeza. gostava muito da vida, Uhum. né? Ele tinha essa coisa, como eu sempre relacionei muito com o poeta Manuel de Barros, que também foi até, acho que 96, 97 anos. Viveu bastante, é. Né? Pois é, muito bem. E nós temos aqui também, o CH Ferreira está falando, professor, podia ler uma poesia sua do Balemanco? Eu tô sem o Balemanco aqui, porque o Balemanco ele esgotou faz muito tempo, mas eu tô para coisa. Eu comprei dos sebos, eu achei os sebos que vendem nos próprios livros e estou comprando, né? Um dia eu vou fazer uma live só sobre a minha faceta poeta aqui, daí eu vou ler coisas minhas e tal, para vocês acompanharem. Pode deixar que eu prometo isso. E, Fernando, assim, a gente está caminhando para a reta final aí da nossa conversa. Mais algum poema que você tenha separado e gostaria de ler aí para a gente Sim, comentar um tem mais pouco? 2 poemas, e aí eu Ótimo, finalizo com o poema do meu pai e a gente conversa mais um pouquinho. legal. Na verdade, primeiro é uma colagem de 2 textos, um da Clarice Lispector e outro do Manuel de Barros, que Uhum, também eu associo muito com essa coisa do impacto com a palavra, né? Primeiro a Clarice Lispector, ela diz uhum. assim: é necessário certo grau de cegueira para poder enxergar determinadas coisas. E é essa talvez a marca do artista. Qualquer homem pode saber mais do que ele e raciocinar com segurança, segundo a verdade, mas exatamente aquelas coisas escapam à luz acesa. Na escuridão, tornam-se fosforescentes. E aí o Manuel de Barros: escrever nenhuma coisa nem outra, a fim de dizer todas, ou pelo menos nenhumas. Assim, ao poeta, faz bem desexplicar, tanto quanto escurecer acende os vagalumes. Lindo, muito bem. Que eu acho que tem essa coisa também, eu acho que o escurecer, e aí comparando também com uma sessão de análise, né, que tem aquela coisa que é pesada, que é difícil, aquela repetição, o paciente e a paciência, né, tanto do analista quanto do paciente, com aquela coisa que se repete, se repete, se repete, e aquele sintoma, e etc. Mas, de repente, algo acontece, né? Então, um vagalume, né? O escurecer acende os vagalumes, né? Sim, Então, eu acho que, tanto no texto da Clarice quanto do Manuel de Barros. com certeza. E a propósito dos poemas que você trouxe para a gente, o Well Darwin, que é um grande cineasta, querido amigo, está dizendo, ó, Bartolomeu Campos de Queiroz é incrível. Olha aí, né? Então, Sim, tem um livro do Bartolomeu que chama O Vermelho Amargo, que eu uhum, gosto muito, e que, bem, eu acho que aí ele é um livro que é um romance curto, mas é pura poesia, né? sim, E que atravessa toda a infância dele, toda a amargura daquele que tem uma coisa de um tomate que era portado de uma maneira tal na família e tal, que aí o vermelho amargo vem daí. Mas toda a sim, amargura, e ao mesmo tempo como ele tirou beleza disso tudo. Eu gosto muito do Bartolomeu Campos de Queiroz. sem dúvida, olha aí, né? E o El está dizendo que ele está adaptando o Vermelho Amargo. Então, como o Ah, El que é legal! cineasta, como ele é cineasta, em breve teremos novidades aí, muito Ah, bacana. que legal, que legal! Eu acho lindo esse livro. Lindo. Que legal, então Demais. vai se transformar em filme. Olha aí.
Né? Essa eu estou sabendo agora em primeira mão, estamos sabendo em primeira mão aqui. Que CH bacana. Ferreira está falando One Art, da poeta americana Elizabeth Bishop, é um dos meus favoritos. A Elizabeth Bishop é muito interessante também, né? Sim. Muito interessante. Mas eu tenho, não estou nem vendo, minha mãe está dizendo aqui do Balé Manco, né? Eu estou tendo que comprar, ela tem, eu tenho que comprar no sebo. O Balé Manco, meus livros, Não, tá a gente assim. pode fazer uma outra live só de poesia. E É, aí a gente pega um tema e vai embora. e vai embora, exatamente. E por falar nisso, Fernanda, antes da gente encerrar, que eu vou querer que você encerre justamente com um poema do professor Antônio Lázaro, fala para a gente um pouco, então, como surgem os seus eventos, né, que já são tradicionais na cena poética aqui de São Paulo, já foi para outros estados, já foi, não sei se já se tornou internacional, se você já apresentou. Sim, Eu imaginei, porque eu estou tentando puxar pela memória aqui, em algum momento eu sei que ele foi para fora também. sim, O Chama Poética é um projeto que lá na Casa das Rosas a gente fez por anos a fio, né? sim, Mensalmente. E o Festival da Palavra, você organiza na Unesp de Assis, mas acho que não somente, né? Fala um pouco como é que você. Porque você não tinha ainda o Chama Poética oficialmente ou oficializado quando a gente se conheceu lá para combinar o lançamento do livro do seu pai, né? Começou tudo sim. ali, mais ou menos, não foi? Sim, foi. Eu, na verdade, eu sempre tive esse prazer de trabalhar com a palavra, de fazer um pouco de direção de espetáculo, de Aham, criar um roteiro, por exemplo. Ah, vamos fazer a minha casa como na minha casa de infância. Sempre, meu filho também é músico, poeta, né? Então, a gente sempre recebeu muita gente para tocar um violão, para fazer um sarau caseiro e tudo mais. Na ocasião do lançamento do livro do meu pai, eu vinha fazendo, eventualmente, então foi um pouco antes, assim, um ano antes, eu fiz alguns eventos aí que eu organizei lá na Livraria Cultura daquele shopping Vila Lobos. Vila Tem um Lobos. teatro lá, e aí, Eu enfim, é uma participei história de longa, um eu fui desses daí. convidada e organizei alguns eventos lá. Isso. E daí, quando eu fui fazer o lançamento do livro do papai, aí eu pensei, meu pai é artista, poemas dele foram musicados, fazer um lançamento tradicional, que as pessoas vão lá, tomam um vinho, dão o autógrafo no livro, vai embora, sendo que muitas pessoas, ele disse, foi um evento enorme, vieram muitos alunos, papai era muito querido, alunos de vários Foi. lugares do Brasil vieram para esse encontro. Pensa Então, numa eu resolvi casa, promover. pensa num casarão dos anos 30 no meio da Paulista, entupido, mas entupido, e eu não estou, sabe, sendo Sim, exagerando, não, estava entupido. Acho que foi o primeiro evento grande da Casa das Rosas, desde quando eu havia começado a trabalhar na equipe lá no comecinho de 2005. sim, você me falou isso, inclusive, que na É, ocasião tinha sido até então o maior evento. é, E assim, eu trabalhei bastante com isso, né, de que vamos fazer um lançamento diferente, assim, do modelo tradicional, né, e tal. E aí, depois você viu o que aconteceu, o Fred, me convidaram para começar a fazer na Casa das Rosas. isso. E eu comecei a fazer, e o SESC me convidou também. E eu não tinha, na ocasião, uma empresa de produção cultural como eu tenho hoje, né? Uhum. E surgiu a ideia que tinha que ter um nome, porque o Sesc falava assim, o que, que é, né? Falar assim, ah, é o evento da Fernanda Almeida Prado, ficava meio estranho, né? Tinha que ter um nome no projeto. E como Sim, eu tinha acabado de lançar o Ciclo das Chamas e outros poemas, que era o livro do papai, aí conversando com ele, eu falei, o que, que você acha, chama poética? Que, de certa forma, é um pouco o que eu acho que eu tenho comigo, a chama da poesia, essa coisa toda. E aí dei o nome e fui fazendo na Casa das Rosas, do Sesc. Depois surgiu o Festival da Palavra, que esse ano está na 14ª edição, na Unesp de Assis, né? E também eu tenho feito em algumas outras Unesps, como esse ano a gente vai também para um festival em Araraquara. Só que não, eu não estou promovendo um festival. Eu vou com o meu grupo participar de um festival que já existe lá. Mas, enfim, aí fomos para a Itália. Em 2008, o papai foi convidado para um festival de poesia em Gênova, mas aí a Casa América
que é a professora Mina de Muno, que foi a tradutora dos poemas do papai para o italiano, ela era da direção da Casa América de Gênova, então ela nos convidou, nós fizemos lá, até a Carmen Queiroz foi comigo, que é uma cantora, o Cássio Junqueira declamou, e fizemos o Carmen Chama Queiroz Poética lá. fez os desenhos do livro, não foi? Do Ciclo das Chamas, se não me Não, engano. essa é uma outra Carmen Tá. Guiterres, esqueci o Tá, sobrenome tá. dela. Mas a Carmen Queiroz, que é cantora, que foi com a gente para a Itália. Depois, em 2015, eu viajei com o Gabriel, e aí nós fizemos em Portugal alguns encontros também. Em 2012, eu viajei de novo com o papai, aí a gente participou, assim, ele e eu, de alguns encontros de poetas, né, em algumas cidades em Portugal e na Itália e tudo mais. Em 2015, de novo, aí foi com o Gabriel. Então, temos uma carreira internacional também. Pois é ótimo isso. E eu vou, acabando a live, eu vou deixar o perfil aqui do Chama Poética lá do Instagram, porque daí lá o pessoal pode se inteirar de onde vai ter, quando vai ter, Sim, e também entrar em contato contigo para levar para sim, outros espaços, para participar, porque você faz uma curadoria muito bacana, né? Com músicos, poetas, com, né, artistas polivalentes e tal, então sim, depois eu vou sim. deixar aqui o Aliás, eu Instagram. vou aproveitar e contar em primeira mão que o Cláudio Posani é o poeta que é responsável e diretor do maior festival de poesia da Itália, de Gênova, que agora ele tem 60 anos e ele tinha 20 anos quando começou esse festival. É um festival de vida longa, assim, tradicionalista. Foi esse que o papai participou em 2008. E ele veio para o Brasil, e a Mina de Muno, que é tradutora, que morou no Brasil e é professora da Universidade de Gênova, também, e eu estou promovendo os encontros. Que E, ótimo. inclusive, a Zizi Posse vai participar de um deles, porque ela musicou poemas e ela vai, então, no Instituto de Cultura Italiana, na USP, tem agora, o terceiro lugar ainda não está definido, mas tudo isso em setembro. Vamos para Araraquara, que também eles vão participar em Araraquara, então, não só lançar o livro dele, como também para os poetas, é muito interessante, porque ele quer conhecer poetas brasileiros, porque a ideia, inclusive, o ano que vem eu devo ir, o Gabriel é convidado para participar, fazer uma noite de poetas brasileiros lá na Itália. Que Né? ótimo, que Então, maravilha. eu estou assim, à frente de receber eles dois aqui no final de setembro. Que ótimo. Muitas coisas ainda por vir. Sim, sim. Muito bem, vamos para o nosso poema de encerramento do professor. Sim. Então, eu vou ler o poema Eva, do poeta Antônio Lázaro de Almeida Prata. Do osso de meus ossos liquefeito, da carne de meu ser compendiado. Vênus de carne e osso, Botticelli, meu poema procede do núcleo do meu sono retirado, do cerne do meu sonho recolhido, forma precioso parto adâmico. E fui pai, e fui filho em Gênese, e gerei a que gera, construída do sopro do meu sopro, do osso de meus ossos, da luz do meu viver, poesia. Pois o artesanato da palavra que o professor sempre usou é maravilhoso, né? As assonâncias, as ideias, né? Quem conhece um pouco do ABC da literatura do Ezra Pound, ele vai falar lá em logopeia, fanopeia, né? E Sim, melopeia, e tem um pouco de tudo isso, né? Na poesia sim. do Antônio Lázaro de Almeida Prado. Uma maravilha. Gente, eu vou me despedir da minha convidada nos bastidores, mas eu queria muito já deixar aqui a alegria que foi recebê-la, Fernando, para a gente bater esse papo sobre poesia, psicanálise, matar a saudade dos primórdios, né? E quem Sim. sabe agora que a pandemia se foi, a gente possa se ver mais nesses eventos de poesia para eu poder estar lá acompanhando, participando, se possível, ou como um espectador, porque sempre é muito bacana ver o seu trabalho e parabéns aí por essa construção longeva em torno da produção poética e em torno da clínica psicanalítica também aí, né? Por essa sensibilidade que emana da poesia e vai para a clínica, né?
Muito obrigado Muito pela sua obrigada, Doni. Foi um participação. prazer estar aqui com você, como sempre, nos nossos encontros. Eu lembro de quando você foi para Assis, como foi tão bacana a aula que Muito bom. você, e a viagem depois, junto com a Luciana. Manda um beijo para a Sim, Luciana também. mando, claro. E agradeço muito o convite e estamos juntos. Vamos seguir, vamos fazer coisas juntos. É isso aí. E eu agradeço vocês que ficaram com a gente até aqui, né? E peço novamente aí, como sempre faço no final das transmissões, que compartilhem com muitas pessoas, inscrevam-se, apoiem a nossa iniciativa. É um canal independente, a gente precisa aqui domar o algoritmo para ele poder recomendar para mais pessoas. E agradeço também novamente a TV 247 pela retransmissão de alguns dos vídeos e lives aqui do meu canal. Se você está assistindo a esta conversa na TV 247, não se esqueça de vir ao canal Doni Correia, uma teia de ideias, e já fazer parte deste hall de teiudos e teiudas de várias áreas do conhecimento, porque esse é um canal transdisciplinar e aqui a gente gosta de misturar tudo e ver o que sai. E com certeza sempre sai coisas muito bacanas para vocês, tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima. Amanhã nós temos uma live aqui no canal, exclusiva, especial, porque vai começar a mostra Walter Hugo Cury lá na Cinemateca Brasileira. Eu estou trabalhando com a equipe de curadoria e quero fazer uma live aqui para reforçar o convite para vocês e falar um pouco mais sobre Walter Hugo Cury, porque nunca é demais. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, obrigada, Doni.